bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Você que já tá aqui comigo, ó, já deixa o seu curtir aí, ó. Clica lá no curtir, porque o YouTube reconhece as curtidas, né? Como um bom sinal para ele poder entregar para mais pessoas o nosso conteúdo. Se você conhece alguém, um amigo, aquela amiga que quer falar inglês para ontem, sabe? Manda o link para essa pessoa da live. Compartilha esse link porque, gente, eu ouço demais isso. Teacher, mas tá. Me diz uma coisa, em quanto tempo eu vou estar falando inglês? Ai, como as pessoas adoram fazer essa pergunta. E como essa pergunta soa assim, tipo, me dá um prazo, por favor? Mas até quando mesmo? Mas, teacher, me fala aí até quando eu vou estar falando inglês? Coloque aí pra mim se você já pensou isso no sentido de, bom, se eu começar a estudar inglês, né, a aprender inglês, quando que eu vou estar falando inglês? Você já fez esse cálculo? Você já parou para fazer essa conta? Eu já fiz essa conta. Quem sabe um pouco da minha história, né? Quem participa dos eventos online, da maratona e tudo mais. Deixa eu pôr essa garrafa para cá, porque tá bem aqui de frente pro microfone. E eu já contei, né, que eu fiz 5 anos de inglês lá na adolescência, não falava inglês, e aí quando eu terminei, eu fiquei muito tempo sem praticar, porque fiquei mega frustrada, toda aquela história que você já sabe. Fiquei mais de 10 anos sem querer estudar o idioma, só assim, aquele contato de inglês com filme e música. E quando eu comecei a pensar novamente, depois que eu estava casada, tive minhas 2 filhas, eu comecei, nossa, eu queria tanto fazer algo agora, aprender alguma coisa. E o inglês sempre lá no meu coração, porque eu sempre amei, sempre gostei, mas eu não falava. E eu fiz essa conta. Eu ficava, tá, mas agora se eu for estudar inglês, quanto tempo eu vou levar para falar? Porque eu estudei 5, não falava inglês. Se eu estudar mais 5, então essa conta não fechava muito, não. Eu fiz essa conta não fechava, né? Ainda bem que com técnicas que eu descobri naquela época, que hoje eu implemento até hoje, com muito mais estudo, muito mais embasamento, eu descobri que eu não precisei mais 5 anos para poder falar inglês, porque daí seriam 10 anos estudando inglês. Mas a gente vai falar sobre isso, né? Então, se você está pensando ou já pensou, quanto tempo, teacher, eu vou demorar para falar inglês? Quanto tempo você acha que leva para você falar inglês se você começasse a estudar hoje? O que você acha? O que você considera um tempo assim que, eu acho que vai levar, sei lá, o que vocês acham? 1 ano? Ah, não, Titi, eu acho que leva 2. Eu acho que leva 3. Eu acho que leva uns 4, 5, 6, 7. Eu já vi levar 10. Bom, não quero influenciar vocês, tá? Eu não tô falando que o 10 é o certo, pelo amor de Deus. Primeira coisa que a gente precisa começar a entender em relação a isso. Quanto tempo eu vou levar? Quanto tempo eu vou estar falando inglês, teacher? Eu ouço isso muito, 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 muito. Eu sei que a ansiedade é grande aí com você, né? Só que a primeira dica que eu vou ter que começar passando para você. Não se preocupe em quanto tempo você vai estar falando. Eu vou te explicar o porquê. Não, Titi, mas você não entendeu. Meu caso é urgente. Eu preciso para ontem. Está correndo risco a minha vaga no trabalho. Você sabe que eu já ministrei muito tempo mesmo, por muitos anos, sei lá, uns 8, 10 anos, eu ministrava aulas in company, que são aulas de inglês dentro de grandes empresas, né? Aqui na cidade onde eu moro, Araras, interior do estado de São Paulo, e região. A gente aqui tem a Nestlé, né? A sede da Nestlé aqui em Araras. Então, ministrei muito tempo aula lá dentro, a DPA, que também era um braço da Nestlé, entre outras empresas. E uma das coisas que acontecia, que era muito comum acontecer em ambientes corporativos, era o pessoal começava a fazer inglês, porque estava numa condição do tipo, ou você fala até o fim do ano, por exemplo, ou a partir do próximo ano você não participa mais de nenhuma promoção, você não vai concorrer a ser promovido mais para nenhum cargo. Então isso era muito frequente. Eu dei muito tempo aula para pessoas que tinham essa situação. Teacher, se eu não falar inglês até tal período,
Tipo, vê aí o que você vai fazer, né? Se eu não falar inglês até tal período, eu tô fora de todas as promoções. E aí, se eu não concorrer a nenhuma promoção, não faz sentido, né? Muita coisa aqui dentro da empresa, eu vou ter que rever outras coisas, enfim. Então, assim, era muito comum isso acontecer. Muito, muito, muito comum mesmo. Tá. Imagina, então, numa situação dessa, e aí você vem falar para mim, teacher, que eu não devo me preocupar em quanto tempo vou estar falando inglês? Tá valendo a minha promoção aqui no cargo que eu tô atuando, né? Trabalhava com muitos gestores e a carreira, uma das questões era, precisa do inglês fluente. Tá. Por que eu tô falando para você não se preocupar em quanto tempo você vai falar? Se é um ano, dois, um mês, uma semana. Primeira coisa, se você está acompanhando a live comigo e quiser anotar essa informação, anota porque é importante. Primeira coisa que você precisa se preocupar antes do tempo. Porque as pessoas começam numa contagem errada, ela começa a se preocupar em quanto tempo ela vai falar, mas ela não tem ainda princípios que vão levar ela para esse resultado antes. Então, essa conta, por mais que você faça essa conta do tipo, eu vou levar um ano, eu vou levar 2, eu vou levar 3, eu vou levar 5, eu vou levar 10. Se você não se atentar a alguns princípios e pilares que você vai precisar para chegar no resultado que você quer, que é falar em inglês, né? Não adianta, essa conta não vai fechar, não vai bater essa conta. Então, primeira coisa, tá, em quanto tempo eu vou falar inglês? Primeira coisa que você precisa pensar, na consistência. Fala se não é igual treino, se não é igual atividade física. Eu falo pro meu professor que eu lembro até da voz dele, que ele falava muito isso, ele fala muito isso. Consistência, consistência, consistência. Vem hoje na academia, aparece daqui uma semana, acho que vai resolver alguma coisa? Não, né? Então, consistência. Primeira coisa. Tá, o que é isso? Vamos entender bem o que é consistência? Porque, de repente, para você, eu vou falar da frequência que tem a ver com a consistência, mas vamos primeiro entender o que é a consistência. A consistência é uma rotina de frequência e exposição. Porque, por exemplo, falando lá da academia, eu posso argumentar para você que eu tenho consistência indo uma vez por semana na academia. Não, mas eu tenho uma consistência. Toda semana eu vou uma vez na academia. Tá, mas não, essa consistência sem a frequência vai comprometer o meu resultado. O que vai acontecer com o meu resultado se eu tiver uma consistência de uma vez na semana ir para academia? O meu resultado vai ficar cada vez mais distante. O que de repente eu poderia alcançar em um ano, eu vou alcançar em 3 anos se eu manter uma consistência de uma vez na semana ir para academia. Então, antes de eu pensar, antes de eu querer calcular em quanto tempo eu vou estar falando inglês, quanto tempo eu levo para falar inglês, primeira coisa, eu preciso de uma consistência embasado nesses 3 pilares, nesses 3 fatores. Não é consistência de uma vez por semana. Titi, mas eu já faço aula uma vez por semana. Você sabe que nessas experiências que eu compartilhei com você, ministrando aulas em company, dentro de escola de idioma, uma das coisas que eu percebia que demorava, atrasava o resultado do meu aluno era exatamente isso. Era aquela aula regular, né? Eu vi o aluno uma vez na semana. Aí eu ia vê-lo novamente só daqui uma semana. Se a sua aula era na segunda, eu via você segunda, e aí depois de uma semana, segunda, hello guys, ia para outra aula. Aí daqui uma semana, outra aula. Era uma consistência, não era? Só que era uma consistência muito distante, muito espaçada, não tinha uma frequência mais intensa, uma exposição, né? Porque, tá, e fora da escola, né? Se o aluno não fosse correr por ele só, por si só, atrás de uma exposição, e gente, fala sério, nessa correria do dia a dia, todo mundo louco, com um zilhão de coisas para fazer, o aluno ia uma vez por semana, a hora que ele piscava, a semana já tinha passado. E aí, estava lá depois de uma semana. Então, é complicado esse tipo de consistência, né? Então, essa consistência que eu tô falando para você é embasado nesses 3 fatores. Eu preciso ter uma rotina, uma frequência e uma exposição, tá? Tá. Por exemplo, se você tá imaginando o seguinte... Eu tenho uma consistência, Titi, eu passei um ano estudando inglês. Nossa, passei um ano estudando inglês. Aí eu fiquei 2 anos sem estudar.
Aí depois eu voltei 1 ano estudando inglês. Você acha que isso é consistência? Como é que tá? Isso é o que eu mais vejo. Olha, a maioria das pessoas que chegam até mim, a maioria das pessoas que eu ajudo para falar inglês, vem com esse perfil. Em média, eu faço uma pesquisa, né, com todo mundo, em média, 70% das pessoas que eu ajudo a falar inglês, que se tornam alunos meu mesmo, tá? 70% já estudou inglês antes. 70%, quer dizer, a maioria, né? E tudo assim, faz 1 ano, para 2, faz 6 meses, para 1 e assim vai. Quer dizer, nesse sistema aqui já não é consistência, mesmo que você tenha feito 1 ano, parou 2. Ah, então eu vou ter que estudar inglês o resto da vida? Não. Mas depois eu falo sobre isso, se você tiver dúvida sobre isso. O foco não é esse agora, tá? Tem um determinado momento que a gente pode sim não parar, mas enfim, eu vou falar depois um pouquinho se sobrar tempo, tá bom? Me lembrem e perguntem aí no chat, aí eu falo um pouquinho sobre isso. Vou ter que estudar inglês a vida inteira, teacher? Tá, então, começa, para. Começa de novo, para de novo. Não é consistência. Tudo bem até aqui? Começa, para. Começa de novo, para. Aí não tem nada de consistência. Tá, então a gente já viu que isso não é consistência, né? O que a gente precisa entender, né, nesse processo? Quanto tempo eu vou levar para falar inglês? Se você me acompanha, você já viu eu falando sobre isso 1 zilhão de vezes no mínimo. O falar inglês é um processo. Ele não é um alvo que está lá no topo da montanha. Ele é um processo. Por que ele é um processo e não é um alvo? Não, Titi, mas eu tenho como alvo falar inglês. Tá, mas se você colocar esse alvo lá longe, no sentido de que quando eu chegar lá eu estarei falando inglês, aí tem um perigo gigante. Como a fala é um processo, a fala por si só é um processo, falar inglês também é um processo, eu já começo a estudar inglês. Se você começar hoje, você já começa o início da sua fluência. Você já começa no processo de desenvolver a sua fluência. Se não, começo, vou avançando. A hora que eu chegar lá aqui em cima, ó, aí eu sou fluente. Antes disso, eu não sou fluente. Ah, quando eu chegar aqui, eu sou fluente. Não é assim que a maioria das pessoas acredita? Nesse percurso, eu ainda não tenho fluência. Eu só vou ter fluência na hora que eu chegar aqui. Então, mas como a fala é um processo, à medida que você começa e à medida que você vai avançando, durante todo esse processo, a sua fluência já se iniciou. Então é importante a gente entender isso. Quanto tempo eu vou levar para falar inglês? Tá, mas se a gente considerar que a fala é um processo, desde o início, a sua fala já precisa começar a ser desenvolvida. A sua fluência já precisa começar a ser desenvolvida e trabalhada aqui, ó, aqui no começo. Tudo bem até aí? Tá, considerando isso, então, eu vou entender que a minha fala é um processo, que ela precisa começar desde o início, e não quer dizer, então, que eu vou falar só quando eu chegar lá no topo da minha montanha, né, onde está escrito lá fluência ou fluente. Não, o ideal é que você já comece a desenvolver isso desde o início, tá? Muito bem. Feito isso, o que vai te levar a alcançar esse resultado? Eu falei da consistência, primeira coisa. Antes de tentar fazer conta, consistência. Só que a consistência tem 3 fatores. Lembra lá? Rotina, frequência e exposição. Como que eu vou fazer isso, teacher? Né? Não sei nem por onde eu começo. Organize a sua consistência. Então, primeira coisa, você tem que organizar essa consistência sua. Eu vou começar a academia. A primeira coisa que eu preciso organizar é o quê? Quantas vezes eu vou na academia? Vou 1, 2, 3, 4, 5. Inclusive, se você quiser ter um acompanhamento com uma nutricionista ou um nutricionista, a primeira pergunta que ela faz é essa, né? Se você faz atividade física e quantas vezes por semana você faz. Que dia da semana, que horas você vai. Então, primeira coisa, você tem que organizar a sua consistência. Quantas vezes por semana você vai praticar inglês? Lembra que eu falei das aulas presenciais, que quando eu ministrava aulas em escola de idioma, o aluno ia lá uma vez, passava uma semana, voltava na próxima,
Quantas vezes por semana? Uma. Era uma vez por semana só, tá? Organize, então, sua consistência. Bom, vou dar uma dica sobre isso, tá? Primeira coisa, então, você vai organizar a sua consistência. Você vai elaborar um cronograma. Eu não sei se a Kelly tá aí hoje, que às vezes ela tá trabalhando e não consegue acompanhar a live. A Kelly hoje faz parte do Team Teacher G. Yes! Eu esperei tanto por esse momento, Kelly, se ela tá aqui, porque ela já me acompanha há tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo. E a gente acabou assim, né? Ficando mais próxima uma da outra por conta do tempo que ela vem me acompanhando, fez live comigo. Então, assim, e aí eu falava para ela que eu já considerava ela minha aluna, né? Antes de entrar pro time oficialmente. E eu lembro que eu fiz uma aula, uma live falando sobre isso, e ela montou um cronograma, mandou foto, coisa mais linda, toda organizadinho. Então, ó, elabore seu cronograma. O que eu vou falar para você? Bom, você vai pegar os dias da semana, aí você vai separar quantos dias, quantas vezes por semana você tem disponível para treinar, praticar inglês. Dica, guys. Dica importante. Anota aí se você estiver anotando. Não queira começar já de segunda a segunda. Ai, vou para academia, vou todo santo dia. Se você nunca fez isso antes, comece com um cronograma que você sabe, que você tem certeza que você vai conseguir cumprir. Porque daí você já começa de segunda a segunda, que nem um louco. Nossa, eu vou fazer todo dia, eu vou treinar inglês. Aí o que vai acontecer? Você nunca fez isso antes. Todo novo hábito, a gente demora um tempo para a gente se acostumar, para o cérebro entender que é um novo hábito. O seu corpo, o seu cérebro, tudo vai lutar contra para você não fazer aquilo. Sabia disso, né? Todo novo hábito tem uma briga ferrenha no nosso corpo, na nossa mente, para que a gente não faça aquilo, porque o cérebro não reconhece. Mas você nunca fez isso, que agora está querendo estudar inglês? Então você pega para fazer todo dia, vai ficar muito complicado para você conseguir cumprir. Aí, um dia que você não faz, 2, 3 dias que você não fez seguido, pronto, você já vai abandonar. Então, não dá uma de louco não querer fazer todo dia, tudo bem? Monta o cronograma, separa dias que você sabe que você vai conseguir cumprir. 2 dias é o suficiente para você? É o que você pode agora? Começa com 2 dias. Eu só te peço o seguinte, não vai começar com um dia por semana, hein, gente? Porque um dia é muito complicado, é quase nada. Para não falar que é nada, é um dia. Então, no mínimo, 2 dias, tudo bem? Então, já separei 2 dias. Teacher, eu acho que eu dou conta de 3 dias. Para mim, tá tranquilo começar com 3 dias. Belezinha, 3 dias, tá? De 2 a 3 dias. Muito bem, para começar. Depois você vai aumentando, 2 dias, 3 dias, 4 dias. E assim vai, tá? Tá, muito bem. Então, o que é importante a gente entender? Que a consistência não é começo e paro, começo e paro, começo de novo, de novo, de novo, paro de novo, de novo, de novo. Tudo bem? A consistência não é isso. Terceiro fator importante. Então, primeiro a gente viu a consistência, aí a gente viu o segundo ponto. Elabore o cronograma da sua consistência, né? Porque não adianta eu ter consistência e uma vez na semana só, minha consistência. É pouco, guys. É muito pouco, porque essa consistência tem que estar em 3 fatores. Rotina, lembra lá? Frequência e exposição, tá? Se você ir uma vez só por semana, a sua exposição vai ser muito pouca. Então, de 2 a 3 vezes. Começa com 2 que tá tudo bem. Fica aí pelo menos 15 dias, um mês com 2 vezes na semana e depois você vai aumentando. Terceiro ponto importante, para você saber quanto tempo você vai levar para falar inglês. Tá, você fez tudo isso, super bonitinho, seu cronograma tá sensacional, só que você precisa de um treino adequado para falar. Por quê? O que acontece? As pessoas treinam e não saem do lugar. Eu preciso de um treino adequado, senão eu treino tudo. Vou lá na academia, pareço nossa, faço de tudo e não treino nada ao mesmo tempo, sabe? Né? Faço treino de flexibilidade, mas eu quero ficar forte. Faço treino de levantar peso pesado, coloco carga, mas eu precisava, na verdade, melhorar, ter um treino cardio, porque então eu preciso de um treino certo, adequado para aquilo que eu quero.
Se você tem um treino adequado, essa conta do tempo vai ser muito relativa. Porque eu já vi as pessoas terem resultados em um ano, eu já vi em 6 meses, eu já vi em uma semana. Uma semana, gente, tô falando de verdade. Uma semana, quando eu ministrava os intensivos, agora estão suspensos por conta da pandemia, óbvio, né? Porque são presenciais. E tinha um intensivo de uma semana. A gente tinha uma semana de aula, que era 40 horas de aula. Então começava às 9 da manhã, ia terminar às 18 ou às 19, de segunda a sexta, todo dia, das 9 às 18 às 19. Gente, eu vi vários, não sei nem contar, mas eu já vi vários que começavam o intensivo de uma semana. Não falava inglês, às vezes até já tinha estudado antes, mas também sabia um vocabulário solto, não conseguia fazer uma apresentação dele, falar sobre algo, não falava inglês, né? Sabia algumas coisas soltas, mas não conseguia construir uma ideia. Quando eu falo assim, quando eu pergunto para a pessoa, você já fala inglês? O que é isso, você já fala inglês? Você consegue construir uma ideia no inglês, né? Se a gente tivesse que conversar, me fala aí de você, onde você trabalha, o que você faz? Você consegue construir essa ideia no inglês? Né? Então, isso é o falar inglês para você ter uma ideia melhor. E eu já vi muitos, mas muitos, conseguirem resultados de já estarem falando inglês, falando dele, falando da família, falando do trabalho, falando da rotina, fazendo planos para o futuro, falando inglês em uma semana. Então, essa conta, esse tempo fechado, é difícil a gente calcular, porque vai depender de vários fatores os quais você está exposto para você poder fechar essa conta, né? Com vários fatores, né? A gente consegue fazer um cálculo, por exemplo. Né? Os alunos sempre me perguntam, Titi, mas quanto tempo você está falando inglês, tal, treinando com você, 15 minutos por dia, papapá. A gente consegue, daí eu consigo ter esse cálculo, né? Porque a gente já começa o processo da fala desde o primeiro momento. Então é muito rápido mesmo, né? Então, 2, 3 meses, a pessoa já tá falando um monte de coisa em inglês, já tá falando dela, já tá falando da rotina, já tá falando um monte de coisa. O pessoal grava vídeo e me manda, né? E aí eu sempre pergunto, não, só confirma pra mim, deixa eu ver se eu tô lembrando. Você já falava tudo isso antes em inglês? Não, Titi! Ah, tá, só pra eu saber se, se é isso mesmo. Então, essa conta, para ela fechar, ela precisa de outros elementos. Mas antes de você pensar se você vai levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? É importante que você tenha isso em mente. Primeira coisa, consistência. Começa por aí. Começa programando a sua consistência. Lembra que essa consistência está embasada em 3 pilares: rotina, frequência e exposição. Tudo bem? Consistência, de uma vez por semana, guys. Aí acho que a gente vai ficar aqui na resposta da galera aqui, ó, da Leia, 3 anos e meio. Foi o mais aí? Eu diria até que de 3 a 4 anos, porque essa consistência não está embasada numa exposição, frequência e rotina, né? Segundo, elabore o seu cronograma. Vai ser 2 dias? Comece com 2 dias. Vai ser 3 dias? Começa com 3 dias. Não adianta começar de louco querendo todo dia, que daí a chance de você não conseguir cumprir é muito grande. Aí vem a frustração, eu não consigo, eu sou... então, começa com 2 dias, tá? É o melhor que você tem para fazer. Então, comece com 2 dias, né? E acho que, não sei se é o mais importante, mas tão importante quanto. Se você quer falar, você precisa de treino de fala. Isso parece óbvio, mas não é simples, não é? É óbvio, mas não é tão simples, tá? Alguém aí de vocês já passou por essa experiência que eu falei? Já estudei por 1 ano, 2 anos, 3 anos e ainda não falo inglês? Coisas desse tipo? Ó, pode falar sem se sentir culpado, tá? Porque eu já contei que eu estudei 5 anos, não foi pouco tempo, não. 5 anos. E não é que você não aprende nada, não é que eu sempre falo isso, né? O pessoal que me acompanhou na maratona, não é que eu não aprendi nada, seria muito hipócrita, né? Em falar que eu estudei 5 anos e não aprendi nada. Eu até ia muito bem nas provas de inglês,
da escola e fazia a prova com um monte de gente, passava cola para a turma toda, eu fazia a prova de muita gente. Eu ia muito bem nas provas, mas eu não conseguia falar, né? Falar nada assim, de passar uma ideia, de falar algo que eu gostava de fazer, falar da minha rotina, falar de mim, falar. Não conseguia, não conseguia mesmo. Eu sabia as coisas soltas, conseguia ler, entender aquele processo, mas na hora de falar, gente, nada conectava, sabe? Parecia que estava tudo solto. Então é bem comum. Olha, Leia, já estudei 2 anos, né? Mas não consegui falar. Agora vai falar, viu, Leia? A Leia é do time Teacher G. Começamos agora, né? A turma 4.0 e você vai ver o resultado. Ó, vão acompanhando a Leia por aqui, ó, que ela vai contando pra gente, hein? Ó, tô falando isso, tô falando aquilo. A Leia Neuraci, né? Também é do time Teacher G. Roberto, tá? A galera do time. Aí, ó, já se prepara, hein? E uma das coisas que vocês vão perceber que já estão fazendo é uma consistência, né, extremamente orientada, né? Todo dia tem treino, né? Um treino curtinho, não vai gastar mais que 15 minutos. Tem folguinha lá no domingo, né? Tem sábado também que tem folga, vai. Mas tem um treino bem objetivo todo dia, né? Porque volta lá na consistência, né, embasado na rotina, na frequência e na exposição. Senão, eu vou uma vez por semana e pronto, minha consistência, né? E aí a gente sabe que não é assim que funciona. Olha, a Luzivalda estudou durante 2 anos, 2 dias por semana, mas não conseguiu falar. É bem comum, Luzivalda, é bem comum mesmo isso acontecer. Por isso que eu falo. E aí, o que a gente tem a sensação, né, Luzivalda? Nossa, eu sou incompetente mesmo, porque olha, 2 vezes, 2 anos e ainda não falo inglês. E aí você começa a entender que não tem nada disso. Não é incompetência sua, dificuldade, não leva jeito. São essas técnicazinhas aí que a hora que a gente junta tudo, o negócio deslancha e vai que vai para qualquer pessoa. A Mariângela nunca estudou, já tá começando a falar, né, Mariângela? Logo vai ter videozinho seu em inglês, hein? Tô esperando ansiosamente. A Leia, que, né, também começou há pouco tempo. Que bom, Leia. Roberto, primeira experiência. Ó, eu sempre falo, gente, não tem. Ah, teacher, eu nunca estudei. Será que eu acompanho? Eu já estudei. Será que, né, dá a impressão que quem já estudou tem mais vantagem de quem nunca estudou? Eu sempre falo que quando a gente foca no processo da fala, as experiências, tanto daquele que nunca estudou ou aquele que já estudou, mas os dois não falam inglês, não dá muita diferença, porque o processo da fala é um pouco diferente daquele processo que a gente está acostumado, de fazer uma atividade escrevendo, preenchendo lacunas, sabe? Então, na fala, é um pouco diferente do que a gente está acostumado, o processo é um pouco diferente. Então, se você já estudou, mas ainda não fala, ou aquele que nunca estudou inglês antes, mas também não fala, o processo dos dois vão correr muito parecido, fica muito similar mesmo, e não dá quase que diferença. Às vezes falta um pouco de persistência. Por outro lado, uma das coisas que mais faz você desistir de algo é a falta de resultado. Pode perceber, não é? Você começa lá todo empenhado, todo engajado, todo persistente, vou aprender inglês e tal. Aí você vai, o resultado demora, não vem aquilo que você esperava, ou não acontece. Então, assim, a persistência é uma característica essencial em tudo que a gente for fazer, só que se, através da sua persistência, você não colhe nenhum resultado, ela fica extremamente comprometida. Isso em tudo, tudo. Academia, olha eu lá de novo, né? Atividade física, não é? Você está seguindo um plano alimentar, você está lá, persistente e tal, mas se aquilo não está funcionando para você, o resultado não vem. Então a persistência, ela é altamente comprometida quando não tem resultado, né? Então eu falo muito isso para os meus alunos, né? Como vocês vão estar numa rotina, numa frequência, numa exposição, vocês vão perceber que o resultado já começa desde o primeiro momento que você começa a praticar. Porque você já vai começar o processo da fala, e aí o resultado já começa a aparecer, e isso vai te ajudando a manter essa persistência, porque às vezes só ela, sem o resultado, é muito difícil de manter. Algumas pessoas até conseguem, mas é muito difícil mesmo. Guys, então ó, compartilha o link com a galera, pessoal que quer falar inglês,
Bye bye. See you tomorrow. Vejo vocês amanhã. Thank you.